quando? 71. Ainda não nos disseste. Eu mesmo. É maravilhoso estar assim. Não, se cuidar. Daí o Carlos Magno. Durante algum tempo dirigi uma revista chamada Grande e dedicávamos sempre a parte de fala de Deus. E filosofias, qualquer coisa como... Fórmula 1. Ok, ele tem. Contatinho combinado. Tudo ele tem. Amanhã nós vamos fazer um vinho dele. Ele é incrível. O arquivo dele. Ele vai trazer 36 garrafas de vinho, que também produz. Olha, é um autor que é só qualidade. E que ele se autor. E a figura? Querido, coisa querido, gosto disso. Boa noite, obrigado por estarem aqui. Muitos brasileiros, estou a ver. Porque será, não é? Eu acho que o Fólio está invadido, Óbidos está com uma invasão de brasileiros, o que é ótimo. O primeiro Fólio também foi assim, foi ótimo. Eu estou com grande orgulho que na Casa da Tinta da China, aqui no Fólio, estou a apresentar, convidei o Paulo Werneck e a Fernanda Diamant, para os dois diretores e sócios da revista 451, para apresentarem aqui no Fólio. Eu conheci a revista desde o início, porque sou amiga deles já há uns anos. Trabalho desde 2012 com o Brasil e, portanto, como vou muito ao Brasil, estou a publicar lá muitos autores portugueses e estou a trazer muitos autores brasileiros. Há um trânsito que cada vez é mais intenso, e por isso eu queria só aproveitar para dizer que já não sei bem desde quando, mas desde há uns anos, a Tinta da China publicava a Granta Portugal, que correu muito bem, tem corrido muito bem, temos 1500 assinantes, tem tido muita visibilidade lá fora. Muitos dos autores que estão publicados na Granta em português têm sido publicados noutras grantas. Esse trânsito também tem sido importante. E de repente deparei-me com o facto de, com a compra da Objetiva pela Companhia das Letras, foi assim, ou Penguin, ou Random House, ou não sei bem quem é que comprou, ok, quem tenha comprado, deixou de existir Granta Brasil. Então eu fui propor aos ingleses, à senhora, à dona disto tudo, à dona da Granta, que se ela me deixava ficar com a Granta Brasil também, para fazer uma edição única em Portugal e no Brasil, com editores portugueses, com autores portugueses e autores brasileiros, ou melhor, autores de expressão portuguesa, mas apostando mais nos autores brasileiros e nos autores portugueses, para sair simultaneamente. Então saiu em maio, saiu a primeira Granta em língua portuguesa, que está a circular nos dois países. Isto não tem muito a ver com, ou melhor, estamos a falar de literatura,
e estamos a falar de trânsito. E uma das... Depois disto, depois de pensar nesta Operação Granta, eu propus à Fernanda e ao Paulo distribuir em Portugal a 451. Porquê? Porque não há nada em língua portuguesa que eu conheça como a 451. A 451 é um projeto muito arriscado, muito ousado, com uma qualidade que eu considero ímpar. O tipo de textos que estão publicados na 451, muito no estilo New York Review of Books ou London Review of Books, coisa que nós nunca tivemos cá, em Portugal nunca existiu. E portanto eles aderiram à ideia. Temos andado a fazer tráfico de revistas, temos andado a fazer contrabando de revistas para Portugal, mas a verdade é que a 451 está nas livrarias, está ali um dos cúmplices, mas a verdade é que a 451 está neste momento nas livrarias em Portugal. E não é só pelo facto, quer dizer, não estará em todas, minha senhora. Por exemplo, na Ler Devagar não está, porque o José Pinho não pediu, mas está nas FNAC e na Bertrand. Com muita pena minha, porque eu sou uma grande apoiante das livrarias independentes. Já pedi. Pronto, ok. Mas isso não tem só a ver com o facto de estarem muitos brasileiros a viver em Portugal. Tem a ver mesmo com o facto de os livros que são tratados na 451 não são livros só brasileiros, ou seja, tratam de livros que estão publicados cá por outras editoras, também, muitos livros internacionais. E, portanto, esse trânsito parece-me muito importante. Porquê é que eu convidei o Francisco José Viegas? Eu convidei o Francisco José Viegas para falar sobre a 451, porque o Francisco, para além de escritor, de editor, é editor da Quetzal, uma das melhores editoras que nós temos em Portugal, que sobrevive, apesar de estar num gigantesco grupo, continua a ter um bom catálogo. Não, estou a ser sincera. Foi secretário de Estado de um governo horrível, foi secretário de Estado da Cultura do governo de Passos Coelho, mas apesar disso tudo, o Francisco é um excelente escritor. Eu gosto muito de o ler, acho que é um excelente editor e tem uma relação privilegiada com o Brasil, para além de ter sido diretor da Grande Reportagem e ser atualmente o diretor da revista Ler, que é aquilo que nós podemos ter como mais próximo de uma revista sobre literatura. Portanto, eu acho que agora, infelizmente, eu acho que é trimestral, não tenho certeza do que estou a dizer, mas acho que é trimestral, mas é a única revista boa que nós temos sobre livros em Portugal. Portanto, eu achei que este diálogo poderia ser interessante, até porque é muito ousado aquilo que eles fizeram. E já vai um ano, não é? Já sobreviveram um ano. E eu só queria fazer uma pergunta e depois vou-vos passar a bola. E vocês. E a minha pergunta é: porquê é que, nesta altura em que toda a gente está a ir tanto para o digital, porquê é que a 451 fez questão de ser uma revista em papel? Passo. Bom, boa noite, obrigado. É uma honra muito grande estar aqui, nessa casa, nessa cidade, nesse festival, nesse país. Entre tantos leitores de Portugal e do Brasil, os brasileiros, depois a gente pode fazer uma sessão de psicanálise em grupo, se vocês quiserem. Mas, enfim, obrigado Bárbara, obrigado Pinho pela abertura, vocês são o máximo, somos fãs e por isso é muito importante para nós, da revista, estar aqui. Obrigado Viegas também, que está do seu lado aqui, não é brincadeira, que é uma editora que eu admiro muito. É um senhor da cultura em Portugal. Eu tenho bengala aqui. É para me dar bengaladas, espero. Isso é para o estilo, só. Bom, a revista 451 tem esse nome, inclusive por causa dessa sua pergunta, né? A gente se juntou para fazer esse projeto, isso era fim de 2016, e a gente imaginou essa revista, né, que seria uma revista totalmente abrangente, com mais de 20 áreas da produção editorial, que trouxesse um número
muito grande de títulos a cada edição. A gente registra o lançamento de quase 200 títulos por edição, né? Então a gente quis dar conta um pouco da produção editorial brasileira. E assim, não dar conta no sentido de resenhar tudo, porque isso vai ser impossível, mas assim, ter esse listão, que eu não sei se vocês conhecem a revista, ela tem umas páginas no final, em geral são 6 páginas, com pequenas notas com os livros mais legais que saíram naquele mês, né? É uma curadoria que a gente faz e que a gente imaginou isso como aquela página de cinema dos jornais, né? Que você ia ao cinema, você abria a página, você abriu a Folha de São Paulo e via ali tudo que está passando, você podia escolher. Por que não tinha isso no livro? Né? As livrarias representam isso, né? As livrarias independentes. Você, né, quem frequenta a livraria independente sabe que é ali que você se informa das novidades. Mas as livrarias independentes no Brasil, elas não são muitas e estão cada vez menos numerosas, né? A gente está enfrentando uma crise gravíssima, específica do mundo da livraria no Brasil. E essa produção editorial brasileira, que tem cerca de 10 mil títulos por ano nessa área de obras gerais. Obras gerais é a área em que a gente navega, certo? Não tem livro religioso, nem técnico, nem livros escolares, são livros de leitura geral, para o público geral. São 10 mil títulos por ano, então não é brincadeira, né? E esses títulos são basicamente livros impressos. Os leitores brasileiros leem um livro impresso, eles não leem livros eletrônicos. Assim como na maior parte dos países que eu conheço. Não sei como anda aqui em Portugal, mas até nos Estados Unidos esse número estagnou, em volta de 15%, se não me engano, e até tem regredido um pouquinho, levemente, né? Então, e todo mundo nos fazia essa pergunta. A gente ia se encontrar com as pessoas e disse, mas por que não é né? A gente falou, porque as pessoas estão lendo no papel, né? O leitor de literatura, o leitor intelectualizado, etc., ele lê no papel, né? E no papel forma opinião também, né? Isso foi uma coisa que o João Moreira Salles, que foi um parceiro de primeira hora que a gente fez, que a revista circulou por 6 meses na revista do João Moreira Salles, que é a Piauí, que é uma revista em papel também, embora tenha um site, ninguém pensa na Piauí, ninguém pensa no site da Piauí, você pensa na revista, né? Então a gente foi construindo essa revista em papel, a partir de vários apoios e várias parcerias do mundo editorial. Então, por exemplo, a companhia Suzano, que produz o papel pólen, que é esse papel amarelinho, que é usado na maior parte dos livros brasileiros e tal, nos deu um apoio. Então a gente percebeu que existia uma coisa no papel que era consistente e que certamente a gente não conseguiria, como dizemos no Brasil, monetizar o negócio se não fosse em papel. Porque com a revista a gente conseguiu criar anunciantes, né? Os editores brasileiros não são anunciantes normalmente. Tem 2 ou 3 editoras que anunciam na revista lá do João Moreira Salles. E pronto. Não tem mais isso, né? Então a gente meio que começou a criar uma cultura de anúncios, né? Então a gente foi com essas revistas americanas que você mencionou, elas têm anúncios de editoras basicamente universitárias, e esses anúncios não são uma sacada publicitária, eles são uma informação. Você vai lá, tá, o New York Review está escrito assim, MIT Press. Aí tem 9 títulos maravilhosos do MIT Press, né? Então, se você quiser completar, Fê, fica à vontade. Então, eu queria falar boa noite. Eu queria falar um pouco do título. Você começou falando do título. As pessoas perguntam... Muitas não sabem o que é 451 e esse título que acabou virando por extenso, né? A ideia foi uma ideia dos nossos designers que não gostaram do número 451 e apresentaram essa forma e a gente acabou gostando, mas é por causa do romance Fahrenheit 451, que fala um pouco, agora nesse momento brasileiro, com essa eleição no domingo, e com episódios que a gente tem visto por aí de rasgar livros em Brasília, por exemplo, acho que esse título vai acabar fazendo mais sentido do que nunca. A temperatura em que o papel entra em combustão, né? São 230 graus Celsius e se você esquentar o papel até esse ponto, ele queima. Então, a gente
Vocês conhecem o romance do Ray Bradbury, que depois virou um filme do Truffaut, um filme de 68, e a gente foi um pouco criticado algumas vezes de escolher um título internacional, né? Uma coisa que não é brasileira, um autor americano para nomear a revista. Foi um nome que causou bastante polêmica, assim, quando a gente estava decidindo ali nomear a revista, foi bem... Algumas pessoas adoravam, outras pessoas não entendiam, disseram que poderia ser meio uma revista PSDBista, porque é 45, que é o número do partido, e, enfim, a gente ouviu de tudo, mas agora, nesse momento, acho que faz bastante sentido. Né? O PSDB está acabando. Francisco, tu conhecias a 451? Sim. Antes da Tito da China ter trazido? Sim, Acho isso muito mal. Pronto, mas conhecia, sim, não, conhecia em São Paulo e tinha visto a revista. Boa noite a todos, saudações aos nossos amigos do Brasil. Sorte para os próximos tempos. E fiquei apaixonado por uma coisa, acho que é uma maravilha ter 451 por extenso, acho isso lindíssimo. Antigamente, nas regras de revisão e edição, nós dizíamos, por exemplo, anos 60 era tudo por extenso. As novas regras, de acordo com o acordo ortográfico, dizem que anos 60 é por numeral, não é? Eu acho horrível. E acho que quando nós falamos, não é? A mesma coisa nos diálogos, dos livros, não há personagens que falem por numeral, as pessoas falam por extenso. E eu acho que 451 por extenso é muito bonito, é bonito, é para ler, não é para ver o número, é para ler. Não é? Acho que a escolha do título por extenso é... Ler devagar. Engraçado. Estou logo ao Martin, tudo, muito bem. E acho isso fantástico. Por outro lado, acho a pergunta que a Bárbara fez, e aproveito para agradecer o convite também para vir cá, a pergunta que a Bárbara fez tem todo sentido. No mundo em que nós apostamos no digital, em que toda a gente fala através do digital, porquê fazer coisas em papel? Bom, em primeiro lugar, porque é uma atitude de resistência diante da palermice, não é? E eu digo palermice porque eu sou cético, eu sou naturalmente cético e pessimista. A minha perspectiva sou cético, sou pessimista, sobre tudo, sobre as coisas todas. Mas sobre o digital sou muito pessimista. O mercado do digital em Portugal representa 0,4, é mínimo. Neste momento, provavelmente subirá um pouco, porque a Comissão Europeia vai equiparar o livro digital ao livro físico, ao livro em papel, não é? O IVA, o imposto. E, portanto, é provável porque para os brasileiros presentes, o livro em papel paga uma taxa de 4%, 6%. O livro digital paga 23%. Portanto, essa diferença vai acabar. O livro digital vai passar a ter menos. Mas eu, já agora, desculpa só, como sou pessimista de serviço, queria trazer-vos as melhores notícias para um pessimista. A primeira é que o mercado do livro na Europa está a baixar e está a descer vertiginosamente. A Alemanha perdeu 700 mil leitores no último ano. 700 mil leitores no maior mercado do livro per capita europeu é muito duro. A França perdeu 13,5%, a Espanha perdeu 15% e o Reino Unido perdeu 10%. Estes não são os números oficiais. Porquê? Porque toda a gente, como nós, precisamos de notícias ótimas, não é? Notícias bonitas para agradar a toda a gente. Dizemos, não, o mercado subiu 3%, o mercado subiu 1%. É mentira. O que acontece é que os editores em todo o mundo sobem o preço de venda dos livros, sobem o PVP, o preço de venda, para que o mercado continue a ter algum valor. E tem. Mas nós lemos cada vez menos. E isso deve-se a três coisas essenciais. Primeiro,
a escola. A arte da leitura deixou de ser uma disciplina escolar, não é? Inclusive fecham as luzes em segundo lugar, a cultura digital. A cultura digital é também responsável pela perda de leitura, porque nós criamos o hábito de associar a cultura digital à cultura do roubo, não é? À cultura do furto de material sob direito de autor. Isto é, o meu filho, que ainda por cima é advogado, eu digo-lhe, tenho aqui um livro para te dar, ele diz, não faz mal que eu baixo da net. Como baixas da net? Sim, mas já está na net. Eu disse, não, é impossível. Nós publicámos o livro na semana passada, como é que o livro está na net? Na verdade, eu vou ver e está na net. E, portanto, todos esses fatores, esses dois fatores, associados a um, que é o aumento do investimento no audiovisual, afasta também a leitura. Estes argumentos são muito reacionários, mas eu sou um pouquinho. Só para vos dizer que o investimento da Netflix em ficção é, neste ano de 2019, no ano que vem, não é neste, é no que vem, 63 mil milhões de dólares. 63 mil milhões de dólares em séries e filmes de merda vai ser terrível, porque eles produzem tudo. E nós temos uma... Não, mas também há coisas boas na esses, Netflix. Sim, mas esses custam 2 mil milhões, não é? Somando as boas séries, tens 2 mil milhões de investimento. Os outros 60 mil milhões produz a pior coisa que tu possas imaginar, que nós também não vemos, não é? O que é que... Nós hoje perguntamos a várias pessoas, perguntamos, leste isto? Não, eu vi a série. Eu vi o seriado, eu vi isso na Netflix, e toda a gente incorporou essa cultura. Resultado, estamos a perder leitores. Por isso eu acho a 451 acho uma atitude maravilhosa de resistência contra o mal. Não é? Contra o mal é a ignorância, o mal é a falta de leitura, o mal é o esquecimento e tudo isso. Eu acho que haver uma revista de livros como a 451 é fundamental. Nós não temos possibilidade de fazê-la em Portugal, nesta revista. E não temos só primeiro pelo mercado publicitário, que o nosso mercado publicitário é muito baixo. Em segundo, pelos incentivos que a Lei Rouanet, apesar de tudo, permite, por exemplo, o papel, isso é contabilizado como sponsor pelas companhias. E isso é importante. E depois porque os nossos custos de facto são ainda, felizmente em algum lado, elevados, não é? Os custos trabalhistas, se quiseres, são elevados. E portanto é completamente impossível fazermos esta revista tipo Times Literary Supplement, London Review of Books, que é muito modelo, este modelo muito bom. Eu dou-vos os parabéns, fico maravilhado com isto. Muito obrigado. Quer falar? Eu queria falar um pouco, puxando essa linha, que a gente fez a revista muito com a iniciativa de um grupo de pessoas, um conselho fundador que nos deu cotas em dinheiro, quer dizer, além dessas parcerias que o Paulo mencionou, que são importantes e têm valor alto no custo total. Nós temos também um conselho fundador que nos apoiou financeiramente e sem passar pelo incentivo, quer dizer, a gente recebeu dinheiro direto em cotas de pessoas, algumas pessoas no Brasil que têm condições e que se interessam minimamente por cultura, que tem fazem esse trabalho, né? Dito isso, a gente, entre vendas, assinaturas, a publicidade e outras parcerias, a gente está conseguindo dar conta de 2/3 do nosso custo total, mas a gente depende
em parte ainda dessa relação direta com pessoas, porque, enfim, a gente também tem custos altos e a gente desenhou a revista de forma a pagar bem as pessoas, a remunerar os textos que são feitos para a gente. Então, isso também eleva a gente tem um custo razoavelmente elevado por conta disso. No Brasil não é comum que as publicações desse perfil paguem os colaboradores, né? Tem muitas publicações que simplesmente não pagam. Então, como a Fernanda falou, a gente fez uma espécie de um tripé mesmo, né? Que tem parcerias e doações, os anúncios e também agora os leitores. Acho que quando a revista ela passa a ser conhecida, ela começa a vender e vende, né? Porque a gente também identificou uma coisa, que assim, estão caindo os leitores, mas eles existem, né? Você falou, estão caindo, mas eles continuam a existir. A minha mãe é professora universitária, meu pai é escritor, eles vão morrer lendo, né? Eu não vejo eles parando de ler. Eu não sei se a pessoa abandona o livro pelo Netflix, necessariamente. Existe um pouco disso e às vezes até bom. O meu pai até falava, perguntava, você leu o livro do fulano? Ele, não, vou esperar sair em vídeo. Isso na época do VHS, né? Então, o que eu acho que o digital tem algumas vantagens para quem quer trabalhar no papel. Uma delas é você assumir o papel, né? Eu acho que uma editora como a da Bárbara não existiria no mundo que não existisse o digital. Os livros dela são tão lindos e gostosos de pegar e são sexys, né? Você pega aquele livro, você quer passar a mão neles e quer ler, dá vontade de abrir, né? Então isso assumir o papel, né? Você fala, eu estou no mundo do papel. Outra coisa que é interessante, que a gente se deu conta editando, mas que confirmou uma tese também do meu pai, que ele chama de teoria Vênus de Milo, que é cortado fica melhor. Quer dizer, você tem uma página que tem um tamanho limitado, você precisa cortar e o cara sempre manda o texto maior, né? Então o processo te obriga a editar, mais do que no digital. No digital, eu amo ler 1000 sites e acho ótimos, mas o cara nunca tem que cortar por causa do tamanho. Quando você corta por causa do tamanho, você obriga a minha e a Fernanda, ficar lá cortando redundâncias, trocando, tirando advérbios, tirando adjetivos, né? Você melhora o texto. Ele ganha um shrink, assim. Então eu acho que o digital também traz vantagens por negativo, vamos dizer assim, para trabalhar com o papel, né? Enfim, e eu não vou falar do audiovisual. Digital é outra. Desculpa, eu não. Mesmo sendo cavernícola, eu não quero passar por retrasado. O que se passa é que o digital é outra coisa, não é? É outra cultura e portanto que é perfeitamente que nos é muito útil. Tu dizes e muito bem que no digital, por exemplo, não precisas de espaço, não tens problemas de espaço. E o acesso é muito mais fácil. Não, e o acesso é fácil. O acesso é muito fácil. A questão está em que ainda não encontramos um modelo de negócio para o digital. E a ilusão da gratuitidade. Eu vivi no Brasil. Não me enganem com isso. Vivi durante algum tempo no Brasil e, de facto, e aqui é a mesma coisa, a cultura da gratuitidade do digital é terrível, não é? Eu lembro quando a Folha começou a cobrar conteúdo, teve uma quebra, não é? Uma quebra muito grande. O New York Times também, agora está a recuperar. E, portanto, vai ser preciso muito tempo de investimento. Eu não tenho nada contra o digital, porque, obviamente, leio o digital. Agora, acho que se nós perdermos o papel, não é? Por isso é que eu acho maravilhoso vocês fazerem a revista, tão bonita, ainda por cima, graficamente, é um gosto ler. Se nós perdermos o papel, se desistirmos do papel, estamos a desistir de muita coisa, desde que o Sr. Gutenberg inventou os tipos móveis. Desde que começámos a produzir papel, eu acho que é uma pena estarmos a perder essa tradição, por isso vocês estão a fazer um trabalho maravilhoso. Eu só queria dizer que eu concordo contigo. Eu concordo com as tuas 3 razões.
e tenho pensado muito nisso. Mas continuo a achar que o livro não vai desaparecer, ou seja, que essa resistência, por exemplo, a Tinta da China não tem, às vezes chateiam-nos e várias vezes nos pediram para nós fazermos e-books, nomeadamente a Penguin, aqui há uns anos veio ter comigo para pôr os livros numa plataforma em Espanha, aquela Penguin espanhola, e eu sempre recuso, porque lá está, é aquilo que o Paulo diz. Eu acho que um livro da Tinta da China perde imenso se for digital. Eu não consigo, em digital, fazer o trabalho que eu também considero que é um trabalho editorial, que é o trabalho com o objeto, para quem gosta de livros. Eu faço livros para quem gosta de livros, que aliás me faz pensar que vocês, quando apresentaram a revista, vocês disseram é uma revista de grandes leitores para grandes leitores, feita por grandes leitores para grandes leitores. Eu acho que esse mundo vai continuar sempre. Agora, nós aqui em Portugal não temos esses mecenas, essa cultura de mecenato que vocês têm. De facto, no Brasil, porque os ricos no Brasil são de facto muito ricos, deve ser em compensação por serem tantos os pobres, não é? Nós não temos essa cultura e, portanto, eu não estou a ver ninguém, assim de repente, a dizer toma lá X e faz aí uma... Porque sim, sem ter benefícios fiscais, sem ter... Porque sim, essa cultura do mecenato em Portugal, eu não a conheço, não sei se tu a conheces, mas eu não a conheço. A responsabilidade social da riqueza não existe. Não é? Mas há uma coisa que o Paulo disse que é maravilhosa, que eu acho bom. Foi quando eu falei, como é óbvio, eu falei como pessimista de serviço, e eu disse os leitores estão caindo, e o Paulo lembrou, sim, mas há leitores, eles estão cá, e portanto os que há não podemos perder. E isso é muito, muito, muito importante, por isso é que a Tinta da China é importante, por isso é que a 4-5 é importante, a Quetzal também, porque somos pessoas que falamos dos livros bons, do que gostamos, e portanto eu queria dizer até em relação a isso que no Brasil a gente perde leitores que a gente nem ganhou, né? Porque a gente não chegou a ser um país educado como um todo, com uma comunidade leitora grande, equivalente ao que é a portuguesa em relação ao todo da população. Então a gente perde um leitor que a gente nem ganhou, sabe? A situação é muito grave. A gente tem uma comunidade bem pequena de leitores em relação à população. Ela é semelhante à portuguesa, inclusive o mercado editorial tem proporções semelhantes em tamanho, quer dizer, para um país do tamanho do Brasil é uma loucura, né? Mas do ponto de vista numérico, é um grande número de pessoas que que ficou órfã disso, né? Desse tipo de material, que antes acontecia de forma dispersa nos veículos de comunicação e hoje em dia está em muito poucos lugares, e a gente então resolveu reunir nesse formato. E assim, há leitores e há editores também, né? Porque uma coisa que é impressionante é que os editores são empresários irracionais, eles continuam a publicar, né? Se o fabricante dessa água perceber que a água parou de vender, ele não vai mais fabricar essa água, né? Já os editores vão lá, a Bárbara é maluca, ela fica cada vez contratando mais livros, lançando livros no Brasil ainda, que é uma coisa mais irracional ainda. Então, de certa maneira, a gente percebeu que as pontas estavam aí, né? Você tem o leitor, você tem o editor e, de certa maneira, a imprensa cultural, da qual eu faço parte, né? E todos os meus amigos, e meu pai, e 1000 pessoas que eu conheço, abriu mão um pouco dessa abrangência, resolveu eleger ou o best-seller como assunto, faz sentido até, se você quer, né? Tem que escrever sobre o que as pessoas estão lendo, mas também abrindo mão dessa massa de leitores que está aí, que existe, né? Então, o projeto da revista, a gente percebeu que ele fazia sentido, né? A gente não queria só erguer uma bandeira e ser chamados, parabéns pelo lindo trabalho em prol da leitura, mas os leitores estão aí. E a gente quis fazer realmente uma revista de leitor para leitor, né? Então, é muito uma coisa que a gente busca na revista, é ter grandes colaboradores, grandes críticos que até estão sem espaço,
né? Essa edição que vocês estão aí, que saiu agora, ela tem um texto do Caetano Veloso, que não está escrevendo na grande imprensa brasileira. Você tem um texto da Leila Perrone Moisés, que é uma das maiores críticas brasileiras, está escrevendo sobre o Eduardo Lourenço. Então você tem os grandes nomes da crítica misturados a pessoas que são iniciantes e que a gente está misturando, e a gente está usando a revista como uma espécie de um laboratório de crítica, né? De certa maneira, né, pessoas leigas na crítica, isso até irrita um pouco alguns acadêmicos brasileiros, né? A gente chama um cara que não é especializado, que não é autor de uma tese sobre aquele autor, e fala assim, e aí, que tal esse livro aqui? Né? Então a gente quer fazer uma revista para leitores, né? Para leitores em geral, para nós, né? E eu aposto, acho que é menos essa coisa da leitura como uma causa, que tá bom, concordo que seja uma causa, tal, mas não vai ser assim que a gente vai conquistar leitores, falando sobre a importância da leitura, né? Coisa que no Brasil a gente ouve muito, né? Ler é muito importante. Qual livro você leu semana passada? Bom, o cara não sabe nem citar, né? O que eu acho que a gente precisa fazer é mostrar os livros interessantes que existem, né? A gente recebe na redação uma quantidade astronômica de livros e é só coisa legal, né? Assim, livros de ciência, livros infantis, de culinária, as coisas mais... E a gente falou, por que a gente não pode misturar um livro de culinária com um de literatura, um de biografia? Porque eu, como leitor, eu estou todas essas áreas. Nós somos ecléticos como leitores. Eu duvido que qualquer um aqui seja o leitor de um nicho só, né? Tem, claro, as exceções, mas todos nós compramos livros de presente, temos criança na família, você tem que saber falar de um livro que você não leu, né? Como diz aquele livro, tem um livro de um canadense, né? que chama Como Falar de Livros que Não Lemos, que ele provoca um pouco como se fosse uma coisa hipócrita, mas depois ele te mostra que a gente está sempre falando de um livro que a gente não leu. Inclusive eu não li esse livro que eu estou mencionando agora. Mas a gente está sempre falando da Bíblia, falando de 1000 livros, né? Então, a resenha também serve para isso. Ela serve para você se situar, para você conversar numa festa até. Falar, viu o romance do Tiago Ferro? Eu vi lá, o fulano escreveu e tal. Então a gente às vezes está... informando, trocando informação mesmo. Acho que a ideia é não ser uma resenha escolar, né? Porque a resenha, você fala resenha, um monte de gente fala resenha, uma coisa. Né? A resenha mais como um ensaio, né? Como uma possibilidade de ensaio curto, digamos, né? Usar uma tentativa. É claro que a gente também lê a revista que a gente edita e vê muito defeito, a gente quer melhorar, e tem um monte de textos que a gente queria que tivesse saído melhor, enfim, né? É sempre quem está fazendo sempre vê problema, né? Mas a gente, como ideal, gostaria muito que os textos tivessem essa pegada, né? Que eles fossem usar o livro como desculpa para tratar dos assuntos dos quais os livros tratam, né? Acho que isso é uma coisa importante. Não pode ser uma apreciação técnica, né? Pode ser assim, o narrador de primeira pessoa, bem sucedido, porque não sei o quê. Tem que ser, a pessoa tem que sair da resenha tendo aprendido alguma coisa, né? E eu acho que isso a gente tem muito nessa experiência cultural recente dos festivais literários, dos quais a gente também está mergulhado. Eu fui curador da Flip, agora a Fernanda é a nova curadora, o Mauro está aqui. Quer dizer, você sai de uma mesa da Flip tendo aprendido uma coisa nova. Né? Você não sai lá só para reiterar suas certezas, para fazer... Quando fica nessa história de só reiterar o que você já pensa, em geral fica desinteressante. É legal quando você tem uma novidade, você tem um assunto a ser apresentado, um escritor que você nunca imaginava que existisse, né? Então a gente tem essa ambição. E tem que ser ambicioso mesmo, eu acho, assim como a Bárbara como o Pinho, como o Mauro, como você, porque eu acho que a gente está falando de um cenário de terra devastada, né? Você citou esses números no começo, mas talvez a gente se lembre dessa época nossa como uma época fértil, né? Porque está aqui o Mauro visitando o Fólio, né? Não estão encastelados nos seus próprios festivais, e a Bárbara nos procurou e a gente fez uma parceria, e a Granta agora é Brasil. Quer dizer, eu acho que a gente tem que se unir cada vez mais, inclusive para resolver o problema de transportar as revistas na mala, que é uma coisa assim, absolutamente... isso é um apelo que eu faço aqui. Podem deixar o telefone. Eu cheguei a pensar, Fernanda, eu não falei para você, mas eu cheguei a pensar em criar um programa de leve a 45 para Portugal, assim, um programa de mecenato, né? Porque a gente conta muito com o mecenato dos leitores. Como é que está a vossa política fiscal?
Não é o nosso forte, né? Mas a revista tem, se vocês forem ver na página 2, a gente publica o nome dos assinantes entusiastas. Peraí. Sou PowerPoint. Esses assinantes entusiastas são pessoas que pagam mais simplesmente para ajudar. Eles não têm nenhum benefício extra. Eles não ganham nenhuma caneca, não ganham nada, entendeu? Nem o envio é mais rápido. Eles só ajudam. E isso a gente percebe a adesão, claro, das pessoas da nossa família, né? Algumas. Mas, por outro lado, de pessoas absolutamente desconhecidas, do interior. De repente cai uma assinatura lá de Uberlândia, que é uma cidade no norte de Minas Gerais, não sei o quê. Da onde esse cara inventou de ser meu assinante entusiasta? E ele manda um e-mail assim que você se sente, poxa, estou fazendo uma Foi coisa. sempre a curiosidade. Será que a Piauí tem assinantes de Teresina? Eu acho. Eu fui assinante durante muito tempo da Piauí e tudo isso. Mas há coisas que eu fico maravilhado de ouvir o Paulo e tal, porque é muito entusiasta e acho isso. Deve ser de família também, não é? Porque isso é muito. A gente faz essa dupla. Pois. A pessimista sou eu. Não, E eu super otimista, porque é uma forma boa de. Mas há uma coisa que tu disseste que é muito importante, que é falar dos livros, não é falar dos livros, é falar de tudo aquilo que eles falam, não é? Quer dizer, nós falamos dos livros não para nos fecharmos nos livros, mas para abrir os livros. Eu aqui em Portugal costumo dar um exemplo de uma vez em que eu estava um pouco de ressaca depois de uma noite no Rio, não sei o que é que me aconteceu. E estava de ressaca e estava a caminho da Filipe, justamente, não é? Estávamos a ir por aquela estrada maravilhosa e tal, e eu ia atrás, a dormir, e de repente acordo e tive aquela frase, quero café, quero café. E pararam de repente a tomar café e eu pensei que estava no meio de um sonho, porque eu estava a ver um outdoor, que era um outdoor maravilhoso. E eu hoje ainda duvido se o outdoor existiu, se era sonho, mas era maravilhoso. Nesse ano a Filipe era dedicada a Machado de Assis, não é? Dedicada a Machado. E o outdoor era um pouco antes de Angra, aquilo, e dizia só isto, Capitu, traiu ou não traiu, saiba tudo na Filipe. Eu acho isto maravilhoso, não é? Acho isto lindíssimo, porque o que é que nos interessa do livro? Saber se o narrador é da primeira pessoa, se é da segunda. Está bom, a gente vê. Agora, a alegria que vem nos livros, a tristeza que vem nos livros, tudo isso, não é? Isso é que é preciso falar, é preciso inventar uma outra linguagem para falar de livros. A escola, infelizmente, não cumpre esse papel. As famílias não podem cumprir esse papel porque têm mundos partilhados já na cabeça, não é? A quantidade de psicopedagogos que destrói a vida dos pais, como os pais, não é? As famílias têm nuvens de culpa em cima, não é? Horrível, não é? A gente vai vendo os pais com a culpa, ou porque só está 2 horas por dia com os filhos, ou porque a mochila dos filhos está pesada, ou porque a alimentação já chega, não é? E a leitura, na verdade, quer dizer, a escola falhou e nós precisamos de conquistar. Falhou completamente, não é? Quer dizer, seria um debate maravilhoso para o próximo ano. Ok? Zé, já está. Mas é bom que as pessoas que amam os livros, como vocês, possam falar dos livros de outra maneira. Não é? Possam falar de outra forma, isso é bom. É interessante você estar falando, e inclusive falando da Flip, porque, enfim, os festivais literários muitas vezes são criticados, né? Uma vez num debate, quando eu era curador, uma professora lá de São Paulo falou para mim, mas esse é um modelo importado. Eu falei, bom, mas o livro não me consta que fosse Tupi-Guarani, né? Então, quer dizer, é uma tecnologia alemã, pelo que eu sei. Então, quer dizer, essa questão não está, mas o festival literário ele é uma realidade cultural, pelo menos no Brasil. Né? No momento que a economia estava bem, a gente tinha cerca de 300 festivais literários no país, que tinham, muitos deles, o FL da Flip encabeçando, né? O que mostra também, acho que uma abertura da Flip de não querer
nunca eu soube que a Flip tem interpelado o Fliporto ou qualquer coisa. Devolve meu FL. Devolve o meu FL, né? Quer dizer, isso virou uma marca, né? E o festival literário, ele traz uma coisa que é a vida literária, né? Muitas vezes me perguntavam assim, mas o festival não muda a literatura. Bom, não muda a literatura, mas ele muda a vida literária. Não, desculpa, a vida literária não tem a ver com a literatura. Pode ser, pode até ser. Não. A literatura é outra coisa. A literatura é outra coisa. A literatura é aquilo que os escritores escrevem, é aquilo que nós lemos, é outra coisa. A vida literária é o conjunto, são os encontros entre nós todos, leitores, com editores, com jornalistas, com curadores, com tudo isso. Isso é um mundo maravilhoso. A primeira vez que eu fui a Flip, eu fiquei maravilhado com aquilo. Fiquei maravilhado, porque disse, bom, onde é que eu vou já marcar o meu quarto para o próximo ano? E marquei, e fui e tudo. E porquê? Porque eu estava no meio daquela rua, não é? Já estava farto de cachaça e tudo, e fui ler poesia. Não? E de repente alguém, a Regina Casei, exatamente? Regina Casei. E eu vi ela no meio da rua, e disse, espera, vi cachaça, é ela, é. E ela estava ao telefone dizendo, como você não vem? Está aqui todo mundo! E isto é muito importante, não é? Quer dizer, como é que você não vem? Está aqui todo mundo que está relacionado connosco, não com a Regina, mas com o mundo das pessoas que gostam mesmo de livros, está ali no festival. Eu já fui mais crítico dos festivais. Hoje acho que os festivais, as Flips todas são fundamentais para fazer a Casa de Tinta da China, para fazer as livrarias daqui, para tudo. Acho isso fantástico porque os livros não vivem sem isso. Assim, a revista tem um pouco esse caráter também, porque as pessoas acabam lendo coletivamente, quer dizer, né, o nosso pequeno grupo, que a gente espera que aumente bastante, comenta a leitura depois das resenhas, né? Acho que isso é uma forma de relação assim também que vai se criando, né? Revistas, assim como festivais, assim como livrarias, criam comunidades de leitores, né? Você tem um assunto em comum, você tem um papo em comum. Na Flip é assim, você anuncia o autor, as pessoas reagem, adorei, maravilhoso, o outro não gostou. Quer dizer, essa é um sentimento de comunidade, um sentimento de discussão pública, e que, por exemplo, o livro digital não tem. Por quê? Porque as pessoas não vão se encontrar para ler livros digitais nem comprar o livro digital. A livraria era um espaço, pelo menos no Brasil, aqui eu acredito que seja ainda, mas era um espaço de vida literária. O Machado de Assis, o Mário de Andrade despachavam na livraria. Eles iam lá 4 horas da tarde, recebiam os escritores do interior, recebiam até recados, cartas ali. Quer dizer, fermentava ali uma coisa, né? Nós tivemos uma livraria Bertrand. Nós tivemos a Bertrand do Chiado em tempos onde isso acontecia, não é? E sabíamos a que dias é que estava este autor e aquele, porque alguns não podiam encontrar-se, não é? E então havia o dia em que o Sr. Virgílio Ferreira ia, não que seria o dia em que o Sr. Vitorino Mésio iria, não é? As livrarias eram muito importantes para isso. Mas se há uma das coisas em que eu acredito, e essa é positiva, é no ressurgimento das livrarias independentes, não é? Porque nos Estados Unidos, justamente, o que aconteceu foi uma quebra da Barnes & Noble, uma queda das cadeias de livraria e o renascimento das livrarias independentes. E em Inglaterra, o que aconteceu foi uma quebra inicial da Waterstones, até que eles descobriram que o modelo da Waterstones não funcionava, o modelo da rede não funcionava, a livraria, seja com central de compras, compra centralizada, como eu e a Bárbara estamos habituados a fazer, e então, o que é que eles fizeram? Eles foram buscar um livreiro independente para gerir a cadeia da Waterstones. E cada livraria hoje, em Inglaterra, da Waterstones, é que faz as suas compras. Porque tem a ver com o seu bairro, com a sua clientela, etc. Não é? E isso
é uma das coisas que me deixa mais ou menos feliz. Eu queria fazer um comentário, é um pouco que a leitura é uma atividade bastante solitária, né? Ler o livro na hora que você está, mas esses são os momentos em que os leitores se encontram, né? Na leitura das resenhas, nos eventos literários, porque tem um outro exercício de quem lê que é um exercício de solidão, né? Pode não ser. Já me aconteceu estar a ler o mesmo livro com outra pessoa e, portanto, estarmos a acompanhar e onde é que vais e já aconteceu, mas agora é que está mesmo bom. E, portanto, já li vários livros assim, quer dizer, cada um no seu sítio, no seu espaço, mas a partilhar a leitura. Eu só queria dizer que, em relação à Filipe, aos festivais literários, mas eu acho que aos festivais literários e à Filipe, acho que é outra coisa. Eu acho que a Filipe para aqui é outra coisa. Nunca vi, não consigo sentir em mais sítio nenhum, e já estive em vários festivais no Brasil e na Europa, porque de facto há ali uma energia e de facto todo o mundo vai à Filipe, ou seja, todas as pessoas que eu conheço dizem, todas as pessoas dizem, então vais à Filipe, já marcaste para a Filipe, quer dizer, quem eu quero encontrar no Brasil está na Filipe. E há uma coisa, enquanto editora, para mim é muito importante, não houve ano nenhum em que eu não viesse da Filipe com um novo autor. Ou seja, este ano foi o Tiago Ferro. Mas eu, cada vez que vou à Filipe, vejo mesas e há sempre alguém por quem eu me interesso, vou ler aquele livro e acabo por publicar. Todos os anos aconteceu isso. Portanto, há um efeito, de facto, que não passa só por uma feira de vaidades, como quem quer destruir pode dizer. De facto, há um efeito prático, para além das pessoas, para além do facto de como vocês homenageiam sempre um autor e fazem um trabalho durante o ano todo e estão as editoras todas a trabalhar esse autor e essa programação é pensada, de facto, esses autores passam a ser lidos. Eu acho que o Lima Barreto passou a ser lido, não só pela quantidade de livros que saíram o ano passado dele e a propósito dele. E livros que não teriam saído se nunca não teriam fosse a homenagem saído se não fosse a Filipe. Porque os editores pegam, eles resolvem, eu falo assim, o que eu vou publicar do Lima Barreto para estar na Filipe? Né? Então, exatamente, eu quero estar na Filipe de alguma maneira e isso vai criar mais leitores de facto e vai dar a conhecer obras de escritores. Portanto, há um trabalho, por isso é que eu já disse à Fernanda que ela está feita ao bife, é horrível a tarefa dela, eu acho eu fiquei muito contente porque sou amiga dela e tenho uma grande admiração pelo trabalho que eles fazem. O Paulo, eu vi o trabalho que ele fez na Filipe, mas ela vai ter muitos problemas, vai ter muitas chatices, meio mundo vai odiá-la, mas ela tem esse poder. Ela tem o poder de poder fazer a diferença, porque aí é sério, Portanto, eu sei que eu acho que a Fernanda vai deixar de falar comigo entre hoje e amanhã. Eu vou aparecer-lhe num pesadelo, mas eu acredito mesmo no que estou a dizer. Desculpa. Eu acho que a Filipe tem uma coisa que, assim, primeiro tem a arquitetura, né, do Mauro, que é uma coisa que marca, que você está ali e você sabe que você está numa experiência única. A imersão também da cidade de Paraty, onde não circula um carro, você ser brasileiro e não andar de carro é uma coisa muito rara, né? Então, acho que isso proporciona uma sensação de imersão por 5 dias, né? E terceiro, eu acho que a curadoria independente, aí também eu aproveito a oportunidade de agradecer publicamente ao Mauro por ter garantido a independência da curadoria, né? E isso é uma coisa que é fundamental, porque garante que um discurso seja construído, garante que o programa tenha uma espinha dorsal. Isso não se vê por aí, né? Muitas vezes você vê que existem curadorias que têm interesses comerciais que são colocados dentro, outros têm questões pessoais que predominam sobre todas as outras, né?
Então, eu acho que a Flip, ela conseguiu, assim, essa história toda deu um lastro também, né? Então, hoje em dia os autores ajudam a convidar os outros, né? Por exemplo, o Michael Pollan, eu consegui convencer porque amigos dele já tinham ido, né? Então, os caras, eu pedi, por favor, você pode convidar o Pollan para mim? E ele vai lá e convidava, né? Então, eu acho que isso é uma história admirável, porém frágil, né? A gente também tem um negócio que a gente está no Brasil, as coisas estão se destruindo muito facilmente. Então você vê esse Museu Nacional, que é a capa da 451, né? A gente fez aqui, vocês todos estão sabendo que queimou o maior museu histórico do país, né? Isso está acontecendo lá, e rapidamente, né? Muitas instituições estão desmontando, o próprio financiamento da cultura é fragilíssimo. Você falou Começou a sessão de terapia já, vocês estão sentindo. Você falou da Lei Rouanet, eu queria até esclarecer que a revista não tem a Lei Rouanet e a gente até optou num primeiro momento por não trabalhar com a Lei Rouanet por várias razões. Então, de certa maneira, é muito legal que a gente tenha conseguido que a sociedade, né? Porque a gente fala assim, é dever do Estado, mas é dever da sociedade também, é dever dos entes privados da sociedade, né? A gente fica cobrando políticas públicas e tal que devem existir, e, por exemplo, para a livraria de rua, imagino que tenha política pública em Portugal, não? Deveria ter, né? Mas vai ter agora. Deveria ter, pagar o aluguel do livreiro, fazer qualquer coisa assim, que uma livraria que fosse na rua, né? Mas no Brasil, essas políticas, elas estão em uma ameaça gravíssima, né? Então eu até tenho a oportunidade aqui de dizer que não é uma questão da Flip, nem da 451, é uma questão de toda a cultura brasileira. As universidades estão em perigo, as bibliotecas, a Biblioteca Nacional lá não está num estado muito diferente do Museu Nacional, por exemplo. Eu só queria dizer que há ali estão ali todos os números da 451 e que eles estão a oferecer para quem não conhece e quem não leu podem levar. E vou fechar, queria agradecer-vos imenso, queria agradecer muito ao Francisco. Francisco, é sempre importante ouvir-te. Sempre. Estás a ficar um senador, atenção, isso não é um elogio, atenção. Não, foi a bengala, o senador foi por causa da bengala. Eu sou muito com ele. Queria-vos agradecer muito, desejar a maior sorte à 451 e principalmente à Fernanda. Desculpa, Paulo, mas a sério, eu agora estou preocupada com ela. e desejar uma grande Filipe. Tem uma pergunta? Queria fazer uma pergunta e queria também dar um testemunho, se não se importa. Eu sou Lúcia da 451 já há uns meses. Eu acho que se houve bem que eu tenha sido. Não sei, eu tive também a ler, obviamente, até porque as minhas leituras são muito guiadas, eu sou pouco aventureira a escolher, já não tenho idade para perder tempo com... Eu preciso de um guia para ler. Bom, mas agora, em relação à 451, já não sei como, deve ter sido, enfim, não sei onde, descobri a revista de maio ou junho, já não posso, e a capa era tão sensacional que eu tirei a fotografia e pus no Facebook, e então, e disse que era uma revista literária paulista, e isto no imaginário das pessoas com quem eu me dou, da minha geração, é muito... Há assim um frémitozinho, uma revista eleitoral, uma revista literária paulista, é muita coisa. E então, vai daí que houve um amigo meu, que aliás escreve e já tem prémios, mas em poesia, professor no Minho, dizia-me assim, menina, o que é isto? E eu repetia. Pronto, o que eu quero dizer é que tenho andado sempre a insistir, eu vivo em Leiria, mas aos fins de semana estou muito aqui na Foz do Areia, em Lisboa, e tenho muita curiosidade, de facto, pela revista, porque tem imensas coisas sobre Portugal, não é? Um texto magnífico da Adília Lopes, eu fiquei, enfim. E então eu ando sempre cuscando e pergunto, então mas não tem a 451? Boa, faça isso, nas faça livrarias? isso. Exatamente. Bom, como é que eu recebo a minha? Eu recebo a minha através da Bertrand em Leiria, porque vivo lá, não é? Durante a semana vivo em Leiria.
E eles são uns queridos, porque, por exemplo, no mês de agosto eu não estive cá e mandaram logo uma mensagem, já que tem a sua revista. Quer dizer, bom, só para dizer que não sou virgem no que diz respeito ao conhecimento da revista, foco muito em tê-la descoberto. Queria muito dar os parabéns, são muito jovens, muitos parabéns mesmo. E queria também só dizer uma coisa aqui ao nosso português, ao nosso pessimista de serviço. Não creio que seja, acho que, eu não digo quem sou eu para dar conselhos, não é? Mas nós já estamos tão cansados de ser infantilizados, sabe? Eu acho que temos que ser realistas mesmo. Já não temos idade para ouvir. Enfim, então sonhamos mesmo pelas leituras e pelos livros, mas sem tirar os pés no chão e, sobretudo, pensar pela nossa cabeça, que é muito importante. Mas eu penso pela minha cabeça. Digo eu! Como? Eu penso pela minha cabeça. Eu sei que sim, senão não era o tal pessimista de serviço, não é verdade? Pois, exatamente. É Sabe que o pessimismo é um grande instrumento. O pessimismo é um grande instrumento de apoio para viver bem, não é? Pronto, mas está a ver. E eu também, eu estou tendo esta atitude de apoio, não é? E no entanto eu folgo imensa e já comecei a 451 e já tenho meia dúzia delas em casa. Bom, precisamos pôr o seu nome entre os assinantes entusiastas, né? E queria agradecer, é comovente para nós ouvir isso e mostra que o trabalho faz sentido. E eu gostei muito do início, quando você falou assim, eu preciso de uma coisa dessa. Porque uma das coisas que a gente falou no começo é assim, essa revista precisa ser útil para as pessoas. Né? Não é só uma bela revista, uma coisa interessante e tal, ela tem que ser útil. Aquele listão no final é para ser útil. É para mesmo se o cara nos odiar, ele tem que comprar para ver o que saiu, entendeu? É isso aí, obrigado. Obrigada. Entretanto, também em relação aos leitores e ao culto pelo livro e pela leitura, eu devo dizer aos nossos amigos brasileiros, Portugal tem, pelo país fora, bastantes clubes de leitura, sabe? Eu, por exemplo, pertenço a 2, cá em Leiria, na FNAC, que tem o seu clube de leitura, e há há uns 18 anos, faz parte da Associação de Solidariedade Social dos Professores. Encontramos a última quinta-feira do mês para falar, muitas vezes com uma luta renhida, que as professoras são terríveis, não é? A falar do livro que foi escolhido na quinta-feira do mês passado. E, portanto, o livro não vai morrer de certeza e com esta me fico, pronto, com esta certeza. Muito obrigada a todos. Obrigada, rapazes. Muito obrigada. É o meu alimento. Exato, sim.